Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos começar uma devocional nova agora sobre o livro de Levítico, que no original se chama Vaikra, que quer dizer convocou o Senhor, né? A gente tem falado sobre isso, né? Sobre essa realidade dos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou Torá, ou a Lei, né? Então, cada um deles tem um significado fortíssimo. A gente já falou isso anteriormente. O significado de Gênesis, né, que fala sobre a criação, e termina com a morte do José, que é uma tipologia de Jesus. Isso aí faz parte de toda a obra do Senhor, né? E Êxodo, você vê como que é lindo. E imediatamente após a morte de Jesus, o povo é chamado para sair do Egito, que é uma simbologia do mundo, né? Então, assim, você não pode haver salvação sem a morte do Salvador. E você vê que a própria retirada dos ossos de José do Egito fazem alusão à ressurreição, né? São os ossos saindo, óbvio que em tipologia, em figura, né? Guardado aí as devidas proporções, porque são símbolos somente. Então, Êxodo fala dessa saída do Egito, né? Pelos nomes, Shemot. Vaikra quer dizer convocou. Então, se Êxodo fala da justificação pelo sangue, que é a saída do Egito através do sangue nos umbrais da porta, Levítico vai falar sobre o acesso ao Senhor, né? O chamamento para ser dele. O Senhor nos salva para que sejamos dele. Isso é muito importante, irmãos. O Senhor não nos salva para que a gente seja de nós mesmos, né? O Senhor nos comprou para que nós possamos ser dele. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler aqui para vocês. Me veio à mente agora, quando fala sobre a prostituição, né? Ele diz assim, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se o Êxodo é a libertação do mundo, o Levítico é o livro do pertencimento a Deus, né? Então isso é maravilhoso. Nós não fomos salvos para nós mesmos. Talvez esse seja o maior engano de uma igreja imatura, achar que Deus salvou a gente para que a gente viva só uma vida de felicidade que não se traduza em pertencimento. Então, os 7 primeiros capítulos de Levítico, né? Que o livro de Levítico vai falar dessa aprovação. O livro de Êxodo fala do chamamento, né, do amor do Senhor, e o Levítico fala de aprovação. Então, sempre a gente vai trabalhar com essas duas linhas, o chamado e a aprovação. Não há aprovação sem que haja um chamado antes, e o chamado por si só não garante a aprovação. A gente já aprendeu isso em vários textos, né? A Rebeca teve que dizer, eu quero, eu irei. Gênesis 24, 58. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24 e 25. Tome a sua cruz e siga-me, né? Então há uma necessidade de nós desejarmos. Por isso que convoca o Senhor e nós precisamos atender a essa convocação, né? Então o livro de Levítico é um livro maravilhoso. Eu pretendo passar em 4 áudios esse mês, nós vamos falar disso. Eu quero separar os 7 primeiros capítulos, né, que falam sobre as ofertas. Então, a forma de nós nos aproximarmos ao Senhor é ofertando ao Senhor. E é óbvio que aqui a gente não está falando de dinheiro. Nós estamos falando da nossa vida, né? Porque se o Senhor deu a sua vida por amor de nós, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. E por uma dessas coincidências que batem até no
nos números dos versículos, né? 1 João 3,16 diz o quê? Que nisso conhecemos o amor de Cristo, o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, irmãos, toda vez que a gente fala de oferta, as pessoas, algumas pessoas que não compreendem, elas fecham a cara e acham que a pessoa está falando de dinheiro, e realmente muita gente só fala de dinheiro, mas esse não é o caso. Nós estamos falando de dar a vida. Dentro dos recursos, dentro do tempo, dentro de tudo, tem a nossa vida. O Senhor quer a nossa vida. Por isso que as ofertas lá nos primeiros ofertantes da palavra de Deus, Abel e Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, não atentou Deus para Caim e a sua oferta. Primeiro o homem, depois a oferta. Mas atentou Deus para Abel e a sua oferta, entende? Por quê? Porque é dando, é ofertando. A nossa vida precisa ser uma oferta ao Senhor. Segunda Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz o quê? Né? Pela compaixão de Deus, não vos conformeis, eu rogo-vos que vocês não que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Tem tudo a ver com Levítico, né? Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós somos esse sacrifício. Aquele que não está disposto a doar a sua vida, irmãos, não vai ter sucesso no que diz respeito a esse acesso, a essa aprovação ao Senhor, né? Então, vamos ler também o terceiro livro de Salmos, que é do Salmo 73 até o 89, né? Que fala sobre a santidade, da limpeza do coração. Então, os sete primeiros capítulos falam daquelas 5 ofertas que a gente já conhece quase que de cor. Oferta pelo pecado, que o Senhor Jesus ele foi esse cordeiro sacrificado fora, né? Fora aqui simboliza que não tem nenhuma participação humana, né? Mas ele também é a oferta por holocausto, que se a oferta pelo pecado paga a dívida, a do holocausto, que quer dizer cheiro suave, essa palavra cheiro suave ela vai aparecer várias vezes, vai aparecer em Levítico 1:13, versículo 9, versículo 17, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 31. Por quê? Porque essa oferta é a chave do livro, é a oferta da aprovação. É quando Deus não só ama, mas Deus aprova, sente o cheiro da aprovação, né? Isso é tremendo. Então, nós vemos aqui holocausto, onde o animal era morto, né? Tirado a sua pele, escalpelado, que fala da exterioridade ser tirada. Também exposta as entranhas para fora, o interior vindo para fora, lavando com água, lavando os pés e as entranhas, e aí queimando e chegando com cheiro suave. Essa é a segunda oferta. E depois você tem as 3 próximas ofertas. Isso é tão importante, por quê? Porque só o holocausto, o cheiro suave, nos dá acesso como sacerdotes às outras 3 ofertas, né? Então, Levítico capítulo 2, versículo 3 vai dizer o quê? Que a oferta de cheiro suave ao Senhor. Mas o 3 vai dizer assim: o que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima. Então, os sacerdotes, eles têm o quê? Eles têm a oportunidade de participar dessa oferta de cheiro suave, né? Perdão, essa oferta de comunhão, por causa da aprovação, que é a oferta anterior do cheiro suave. Essa oferta de cheiro suave, ela está em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Ela vai dizer exatamente isso, né? Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, né? Coisa linda. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 vai dizer o quê?
que assim como Jesus se entregou como oferta de cheiro suave, nós também precisamos nos entregar como essa oferta de cheiro suave. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vai dizer o quê? Vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, primeiro Jesus é essa oferta de holocausto e depois nós somos. E devemos ser. Não vamos nos esquecer, irmãos. O amor é muito importante, mas a aprovação ela é tão importante quanto o amor. E aí, a partir daí, nós vamos sim participar do restante das ofertas, que são as 3 próximas ofertas. A comunhão, a oblação, que significa literalmente repartir o pão, e a libação, que significa derramar o sangue, né? Então, quando nós abrimos, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, muito lindo, Paulo vai dizer que há um restante das ofertas que precisam ser participadas, e esse restante somente dos santos, né? Que diz lá no versículo 24, agora me regozijo no que padeço por vós, na minha carne, cumpra o restante das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Você entende por que nós só vamos entender a aprovação se nós estivermos dispostos a nos ofertar para Deus? Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações que agora foi manifestado aos seus santos. Viu? Só sacerdotes podem participar dessa oferta. E aí o 27 vai dizer que o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Então, irmãos, que a gente fique com essa primeira devocional, né? Que nós somos chamados sim a participar dessas ofertas. E quando nós estamos tendo dificuldades de falar de recursos, de dinheiro, de tempo, é porque a nossa vida não está entregue, irmãos. Porque quando a vida está entregue, o recurso está entregue, o tempo está entregue, os sonhos estão entregues, os desejos estão entregues, tudo está entregue, né? Então, besteira é a gente falar só sobre dinheiro, que é necessário por enquanto nós estamos nesse corpo mortal, nesse tabernáculo físico, né? É necessário sim para edificação da casa de Deus, mas a realidade é que quem fala só de dinheiro não está entendendo nada. Nós estamos falando de vida. Então, reflita nisso. Por que a aprovação começa em doar a própria vida? Assim como Jesus doou através dessas 5 ofertas, né? Todas as outras 4 ofertas, com exceção da do pecado, nós somos chamados a participar. A primeira, só Jesus. A segunda, nós também estamos sendo aprovados. E uma vez aprovados, a gente sobe para um terceiro nível, que é comer do pão, que é repartido. Quando a gente está comendo do pão, a gente está dizendo, eu quero também ser repartido. E quando a gente está bebendo do sangue, a gente está tomando do cálice dele, né? E dizendo, se necessário for, eu também serei uma oferta de libação. É o que Paulo fala no último dia da vida dele, né? Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos continuar aí falando sobre isso e meditando. Amém.